Boa noite, seja bem-vindo ao Podcast, o podcast da Educação Adventista em São Carlos. Hoje nós estamos finalizando os 10 dias de oração e 10 horas de jejum com o tema Saúde Eterna. E para conversarmos nesta noite, nós convidamos o pastor Valmir para estar aqui conosco e nós agradecemos a sua gentileza de aceitar o nosso convite e vir até aqui. Pastor Samuel, eu quero agradecer por fazer parte desse programa aqui, estar com vocês hoje aqui num tema tão especial, né? E queria dizer para você que está em casa que essa programação aqui é para nos fortalecer, para trazer bênção para os nossos lares, para a nossa família. Então acompanhe aí e você vai poder ver quantas lições a Bíblia poderá trazer para nós. A gente consegue ver a diferença, né, professor? Com certeza. Quando a gente tem a Bíblia em casa, quando a gente lê, a gente sente o poder de Deus para nós. Agora, esse tema, professor, ele é muito importante, porque todos os demais temas eles vinham falando sobre espiritualidade, mas aqui, agora esse tema ele vai falar um pouco mais sobre a espiritualidade lá na eternidade. Vamos orar para começar a conversar sobre esse tema. Querido Deus, muito obrigado, porque neste momento podemos ter a certeza de que o seu Santo Espírito estará conosco, nos iluminando para podermos realmente trazer a mensagem que o Senhor deseja sobre esse tema tão importante que é a saúde eterna. Amém. Que cada um aqui e aqueles que ouvirem e assistirem sejam beneficiados e abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Dando início então à nossa conversa, Pastor Valmir, qual a sua compreensão sobre o tema de hoje, que é saúde eterna? Professor, olha só, quando nós estamos doentes, a gente está no hospital, alguém nosso está no hospital, o nosso desejo é que ele saia de lá o quanto antes, ele tenha alta o quanto antes. O que Deus quer fazer para nós com esse tema de saúde eterna, ou seja, saúde para sempre, é exatamente nos dar alta do planeta Terra um dia, para morarmos num lugar onde não haverá mais morte, tristeza, nem pranto, nem dor, nem nada que a gente conhece bastante por aqui. Então ele é muito importante para nós aprendermos e colocar em prática na nossa vida e passar para outras pessoas. Porque seria muito triste saber que a gente vai ficar sempre por aqui, como seria triste saber que vamos ficar sempre no hospital. A gente quer ter alta. Deus quer dar alta para cada um de nós desse planeta. Nós já perdemos pessoas queridas, já sofremos muitos traumas aqui. E Deus quer dar alta para nós. Nós não podemos ficar aqui para sempre. Então, a saúde eterna, a gente tem que se preparar para sair desse mundo aqui e ir para outro que é bem diferente. É difícil para nós muitas vezes, né, pastor? Nós estamos acostumados com a doença, com o sofrimento. Tudo acaba neste mundo. E para nós, como seres humanos, é difícil a gente entender uma vida eterna. Mas tudo isso, todo esse mal, teve origem aonde? O que isso causou aqui? Nós sentimos, mas a origem dessa doença, a origem desse mal, aqui no planeta Terra, começou aonde? Interessante, professor, porque quando Adão e Eva estavam no paraíso ou no jardim do Éden, eles foram comunicados de que eles poderiam ser tentados e que não deveria cair na tentação, na provocação do inimigo para fazer a vontade dele próprio e não de Deus. Quando eles caem ali para conhecer o bem e o mal, como eles mesmos queriam conhecer, ali entra o pecado. A partir dali eles começam agora a entender de perto o que é o mal. E a partir dali o sofrimento tem se alastrado. E cada ser humano que nasce já nasce com a tendência para o mal também. E isso vem se arrastando até os nossos dias. Quantos de nós já sofremos com isso? E a gente sofre, e a gente vê que nossos filhos também vão passar e também vão sofrer. E a gente fica preocupado com tudo isso. Então há uma grande esperança também sobre isso, porque nós precisamos cada dia mais buscar
se livrar dessa tentação desse mal, porque ali onde se originou, no Jardim do Éden, se originou toda a maldade. E Deus realmente tem um propósito para nos tirar de tudo isso de novo. Porque o que o inimigo semeou ali vem se arrastando, mas graças a Deus que não é para sempre. Então, se no Jardim do Éden o inimigo semeou o mal, Adão e Eva caíram, e nós trazemos as consequências até hoje, por outro lado, temos a esperança que não vai ficar para sempre assim. E a gente vai tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente. Com certeza. É interessante quando nós pensamos lá no Éden, que Satanás ele sugeriu um caminho diferente daquele que Deus tinha planejado. E, por incrível que pareça, Adão e Eva acharam que este caminho era melhor do que aquele que Deus havia planejado. Infelizmente, o diabo hoje, ele também fica sugerindo caminhos diferentes da palavra de Deus. E o interessante também é que Satanás, ele sugeriu que Adão e Eva poderiam ser melhores do que como Deus os havia criado. E o interessante é que Deus, em Gênesis 3, 22, 23, diz que agora o homem é conhecedor do bem e do mal. Só que Satanás não disse que eles iriam sofrer. Satanás disse que eles seriam como Deus, mas não disse que eles teriam uma consequência a sofrer que nós enxergamos hoje na pele e no mundo. Mas dando continuidade, Jesus, ele dá vários alertas para o ser humano. Qual alerta seria, digamos assim, condizente com o tema de saúde eterna? Quando Jesus ele menciona para nós assim que um dia nós vamos viver eternamente com Ele, Ele também quer dizer para nós que para você viver essa vida eterna, para sair desse mundo ruim, nós também precisamos fazer alguma coisa. Ele fez tudo por nós, mas a gente precisa pelo menos dizer sim para Ele. Então, algumas coisas precisam ser feitas por nós. Na nossa casa, nós precisamos ter alguma coisa que possa nos ajudar e nos auxiliar a andar nesses caminhos e viver a vida eterna. Agora, eu quero dizer para você que está em casa, dizer o seguinte. Lá em Salmos 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nas nossas casas, nós precisamos demais que a palavra de Deus seja lida, que nós possamos ter a palavra de Deus como se fosse um manual para nossas vidas. Então, na sua casa, procure a cada dia, sempre que possível, estudar a palavra e buscar fazer a vontade do Senhor, para que o seu filho, sua filha, seu pai, alguém que você ama, possa ser direcionado pela palavra do Senhor. O demais são enganações do inimigo. E as propagandas, professor, são muito boas do inimigo, né? Ixi. Mostra que o nosso tempo com Bíblia parece perdido, que lá fora tudo é melhor, é mais engraçado, as amizades parecem que são até melhores, os amigos são mais alegres, tudo mais. Mas se tudo isso não tiver como direcionamento a palavra de Deus para a nossa vida, estamos perdendo tempo, literalmente, porque estamos perdendo a eternidade. E Deus quer que todos nós possamos viver em conformidade com o que Ele já tem feito por nós, morreu na cruz. Agora nós temos que fazer a sua vontade, para que possamos viver a vida eterna nele e não morrer nunca mais. E esses pecados, tudo que tem de mal aqui, ser de uma vez por todas eliminado. Com certeza. Estava pensando aqui enquanto o pastor respondia sobre um texto. Normalmente Cristo sempre foca: vigiai e orai. Não tem nada melhor do que isso, fazendo o quê? Leitura da Bíblia e oração. Mas existe o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é esse processo de santificação, pastor Valmir? Esse texto é importante e ele fala muito para a gente, né? Porque ele diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então essa é a nossa parte. Deus fez a dele, mas a santificação, e a palavra santo significa separado. Então a santificação é a gente deixando as coisas do mundo e procurando as coisas do Senhor, que é separadas.
As coisas do mundo não são as coisas só que estão no mundo, mas as coisas que estão aqui e que ficarão aqui, que não irão fazer parte no céu. Então, o que nós precisamos a cada dia? A santificação é nos separando das coisas do mundo e tomando tempo para as coisas do Senhor. Cada dia que eu estudo a palavra de Deus, que eu oro, eu busco fazer a sua vontade, eu digo não para mim mesmo, para minhas intuições, para os meus desejos, para minhas ambições. E eu digo, isso não é o certo. O certo que a Bíblia diz é isso aqui. Eu estou me santificando, deixando de fazer aquilo que eu quero para fazer o que Deus quer. E às vezes é uma luta, uma batalha, porque nós queremos, já nascemos com a vontade e o desejo de fazer as coisas do nosso jeito. Queremos colocar Deus do lado e ser o copiloto, nosso carona. Mas Deus tem que ser o piloto da nossa vida. E eu é que preciso ir me santificando com Ele. Esse processo é rapidinho, demora a vida toda? Vai levar a vida toda, professor. Até Jesus voltar e não abrir e fechar de olhos sendo santificados, até lá a santificação não é coisa de um dia, não é uma vez salvo, salvo para sempre. É uma vez salvo em Jesus, continuar para chegar no sempre. É por isso que Paulo diz, combati o bom? Combate. Então este combate é um combate diário. De Satanás tentando derrubar a gente e a gente se apegando a Jesus. E ele transformando a nossa vida. O interessante, professor, aqui também, a gente tem que ter coragem para fazer isso, viu? Mas vale a pena. Para você usar a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus, a gente tem que ter coragem. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que o inimigo foi lançado para a terra. E aqui ele esteve e está preso e confinado à terra. E nós estamos aonde também? Na terra. Então nós temos que ter coragem de dizer não a ele para dizer sim para o Senhor. É você entrar na prisão e dizer para um bandido que você não é do time dele, você não é do grupo dele e nem é a favor dele, mas a favor de outro. Mas a gente faz isso porque nós confiamos no nosso general, que está cuidando, nos protegendo e nos abençoando até o fim. Amém. Se nós fôssemos comparar o mundo hoje com alguma figura, eu escolhi duas neste momento. O mundo seria um campo de esporte, um campo de futebol, ou seria uma escola? Eu gostaria de dizer como um campo de futebol, porque as pessoas se empolgam, carregam suas bandeiras, mostram o escudo no peito de quem ele torce, vibra, e com muito afinco mesmo, faz sacrifício, vai na chuva, no sol, mas não é como um campo de futebol, professor. Professor Samuel, eu gostaria de te dizer que é mais parecido com uma escola. E nós precisamos buscar cada dia com vontade, aprender mais, nos fortalecer nos caminhos do Senhor. Mas parece mais como uma escola mesmo. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus, santificados, mas muitas vezes a gente larga isso e corre mais para as coisas do mundo. Que algumas coisas a gente poderia até usar, ter, mas a gente precisa priorizar o Senhor. A Bíblia diz, e lá em Mateus 6,33, diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando eu coloco Deus primeiro na minha vida, Deus vai me dizendo o que é que eu posso fazer e não fazer, Ele vai me direcionando, e Ele pode direcionar a mim e a minha família. Então, esse texto, ele dá uma direção para a gente. Colocando Deus em primeiro lugar, eu posso até usar outras coisas, mas não colocando essas coisas em primeiro lugar. Pela sua resposta, pastor Valmir, eu entendi que se aqueles que vão ao estádio de futebol dessem a devoção que eles dão ao seu time, a Deus, eles teriam saúde eterna. Com certeza. Porque é com muita vontade que se faz isso, professor. Se faz com muito desejo, almejando realmente a vitória. O que depender deles, vão fazer. Até a morte. Até a morte. E é isso justamente que o cristão precisa. Precisamos disso. Pastor Valmir, qual é a grande esperança que o cristão deve ter? A nossa esperança, ou a esperança de quem está doente, é melhorar. A esperança de quem está doente é ficar curado. E essa cura, eu vou dizer uma coisa, só o médico dos médicos que realmente pode nos conceder. E
Às vezes a gente reclama do plano de saúde que nós temos, mas e tem gente que reclama porque não tem, mas o melhor plano de saúde é o do médico dos médicos. Quando a gente falou dessa semana, falou dos 8 remédios da saúde, é um plano de saúde. E o médico dos médicos deu para a gente. Então, a nossa esperança é Jesus voltar, tirar de nós toda doença, tristeza, tudo que é de ruim desse mundo, eliminar tudo isso, para que a gente possa viver realmente com saúde. E o bom de tudo, né? Que saúde é que você pode voltar ao hospital a qualquer hora de novo. Vai ser saúde eterna, para sempre. Eu almejo um dia ser transformado dessa forma, porque tudo que atrapalha a vida da gente, que traz dor, tristeza e limitações, ficarão tudo para trás, porque Jesus pode, quer e vai fazer a todos aqueles que se dispuserem a fazer a vontade dele. Amém. A bendita esperança, então, do cristão deve ser a volta de Cristo. E aí eu lembro de um texto fantástico de Lucas 21, verso 28. Por quê? Este mundo está indo de mal a pior. Tem mais guerra, tem mais fome, tem mais doença, tem mais isso, tem mais aquilo, tudo de coisas ruins. E normalmente pessoas podem olhar para isso e desanimar na fé. Mas Lucas 21, 28 diz assim: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Coisa linda. Então, o cristão que tem a bendita esperança em Jesus, ele sabe que o mundo vai piorar. Mas isto é um sinal de que a breve volta de Jesus está próxima. E existe outro texto fantástico de Isaías 25, que eu gostaria de ler também para os amigos que nos assistem. Isaías 25, 9, que diz assim: Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Será que basta só esperar, pastor? Estou esperando Jesus, está tudo certo? Não. Se ficarmos só esperando, nós não estamos nos preparando para esse retorno. Nós precisamos fazer a nossa parte. Todos nós, a Bíblia deixa muito claro que nós temos que fazer a nossa parte e ser um vigilante. Eu quero ler um texto aqui do professor. Sinta-se à vontade. Está em 1 Pedro 5, o verso 8, que diz assim. Aqui ele fala para nós o cuidado que nós temos que ter na vigilância diária, estudo da palavra, o que devemos fazer. Então ele diz assim, 1 Pedro 5,8, o interessante é que ele começa dizendo assim, sede sóbrios e vigilantes. Entendam o que está acontecendo e fiquem de olho no que está acontecendo. Mas ele diz o porquê. Ele diz assim, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O leão, ele não procura nenhum animal da raça dos felinos, procura caçar, procura a sua caça, a sua presa, fazendo barulho, uivando, miando. Eles procuram no silêncio. Mas aqui ele procura fazendo barulho, ou seja, é alguém que já conhece um pouco, mesmo quem conhece, precisa se motivar a buscar mais do Senhor, porque o barulho vai estar sempre de um lado ou do outro, falando, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, para desmotivar a gente, para que o leão realmente procure te enfraquecer e você ser pego por ele. E o leão, normalmente, ele procura que animal da manada? Aquele que está com algum problema. O doente, o fraco e aquele que está meio disperso. E quem é o doente pensando em saúde eterna? O doente, professor, é aquele que não está procurando os remédios do Senhor. Ele está sempre ali, não procura se fortalecer espiritualmente na palavra do Senhor. Está sempre ali, vai, não vai, sabe o que tem que fazer, sabe qual é o remédio, mas não toma, não lê, em outras palavras. Né? Não ora. Não ora. Nesse, Satanás está de olho. Fica de olho. Fala, esse vai cair. Que nós possamos ter esta saúde. Amém. Que a cada dia nós possamos nos preparar para aquele grande dia que Deus irá nos buscar. Amém. Nós estamos finalizando o podcast.
desta temporada do projeto 10 dias de oração e gostaríamos de finalizar pedindo ao pastor Valmir que desse um conselho para todos aqueles que nos assistem, nos ouvem. Por favor. A Bíblia diz lá em Apocalipse, diz o seguinte, que todos aqueles que são os moradores da terra, os que habitam sobre a terra, diz que essas pessoas não vão para o céu. E a gente pensa assim, como assim se todo mundo está sobre a terra? Mas o que está querendo dizer é o seguinte, se você segue só as coisas da terra e não segue o que Deus te diz, nós corremos o risco de um dia não estarmos com o Senhor e termos saúde eterna. O que Deus mais espera é que você seja abençoado, juntamente com toda a sua família, para que possam viver o que Deus preparou para desfrutarmos no futuro. Então, se na sua casa a luz da Bíblia está apagada, você tem talvez até a Bíblia, tem a lâmpada, mas não tem ainda a luz, procure ler com a esposa, com o esposo, com os filhos, para que realmente você possa ser ricamente abençoado e ter saúde por toda a eternidade. É o que nós desejamos para você nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Poderia orar para finalizar? Sim. Então ore, por favor, pastor Valmir. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão nesse momento, por poder tomar um tempo para estudar a Tua Palavra. E nós queremos pedir as Tuas bênçãos para todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, para que em cada lar, em cada família, a luz do céu possa brilhar. Que as pessoas que estão doentes espiritualmente, que elas possam realmente procurar o verdadeiro médico dos médicos, que é Jesus. E as pessoas que estão vivendo como se fossem ficar por todo o tempo morando aqui na terra, como se fossem internados aqui ou enterrados aqui, que possam realmente receber a alta do planeta Terra um dia e viver eternamente com o Senhor Jesus. Abençoe as famílias, abençoe cada um de nós e nos ajude a cada dia te buscar para nos santificar e morar com o Senhor por toda a eternidade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar durante todo este projeto de 10 dias de oração. Nós relembramos, se você gostou, curta, compartilhe, fale para os seus amigos e não se esqueça de deixar o seu comentário para nos ajudar a fazer do podcast melhor a cada dia. Muito obrigado e boa noite.